trabalhos através de concursos públicos evidenciam a importância da educação e do conhecimento adquirido. Este é o tema do TVB Escola, que começa ao vivo nesta noite. Você é muito bem-vindo, assim também como o professor convidado neste dia, André Magalini Prado. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Falar um pouco sobre esse objetivo que as pessoas almejam, a estabilidade através de concursos públicos. A gente acompanha que o que diferencia os candidatos é a informação, é o conhecimento. Sem dúvida. E a procura é cada vez maior, né? Sobre vagas em concursos, né? Vagas públicas nos concursos públicos. Então, hoje em dia, a procura é grande, né? E vem aumentando a cada vez mais essa procura por vagas, por vários motivos, né? Estabilidade, salário. Então, isso tem levado muitas pessoas a se aprimorarem, estudando, aprimorarem a qualidade da busca no ensino, né? Aprimorando o estudo de cada um. Agora, André Magalini Prado, além de professor, é oficial de justiça. E foi um anseio que você conquistou através do conhecimento, através de concursos públicos. Sim. Em 2009 foi a última prova que teve para oficial de justiça. Eu passei, fiquei em terceiro lugar na região e fui chamado agora este ano. E estou trabalhando, é o meu cargo atual. André, todas as pessoas podem prestar concurso público? Sim, Jaque, podem. Eu digo que a perseverança é uma grande qualidade, né, da pessoa. Tem um conhecido como um mago dos concursos, que é o William Douglas. Ele é juiz federal hoje. E ele diz o seguinte: concurso não se faz para passar, concurso se faz até passar, né? Então é um jargão que ele usa assim para estimular a perseverança no concurso. Por exemplo, eu mesmo, antes de começar a passar em boas colocações, eu fiz vários, né? Fiz mais de 10 concursos e muito mal colocado no começo, até começar a alcançar boas colocações, primeiros lugares. A prática, então, facilita, pode colaborar com o desempenho de cada candidato? Sem dúvida, a prática e o estudo, né? O estudo prático, vamos dizer assim. Com a experiência que a gente tem, né, de professor de ensino nessa área, o que eu vejo é que não existe realmente aquele aluno que não pode, não consegue, como você perguntou, né? Não tem aquele que fala, esse não vai passar nunca. Conheço muitos alunos que ninguém dava nada para ele perseverou, estudou, foi disciplinado naquilo que ele fez e passou em cargos bons, né? André, eu sei que você é professor de matemática, lógica. É ainda as matérias mais temidas pelos concurseiros? Eu acho que sim, um pouco, porque existe aquele tabu, né, Jaque, que é com relação à matemática. Acho que a minoria gosta, né? A grande maioria tem um medo, não sei o que acontece, se é um trauma, eu acho até que é um trauma da infância, por tirar nota ruim, ou ter maus professores, ou professores bravos, não sei. Então acontece isso, que a pessoa acha que a matemática é um bicho de 7 cabeças. Então fica esse negócio, né, que português eu até sei, direito eu estudo, né, atualidade vai, mas matemática eu não consigo, eu não faço. Mas é questão de prática, eu acredito. O estudo, André, na sua opinião, facilita na hora da prova e facilita também no exercício da profissão? Sim, sem dúvida. Porque você aprende a calcular, raciocinar, pensar de maneira mais rápida, né? Porque a prova exige isso. Então isso ajuda também profissionalmente, sim. Agora, como concurseiros, como os alunos também, muitos que estão prestando os vestibulares pelo Brasil afora, controlam a ansiedade? Quais são as dicas do professor André? Tudo isso você vai conferir com a gente em instantes aqui no TVB Escola, logo após conferirmos os recados com os nossos apoiadores culturais. E
o TVB Escola de hoje está recebendo o professor e oficial de justiça André Magalini Prado, comentando a respeito da profissão almejada e muitas vezes conquistadas através da realização de concursos públicos, mas para isso a educação, o ensino é fundamental para que a pessoa conquiste esse anseio. Agora, muita gente buscando a estabilidade, professor André, prestam todos os concursos, às vezes não prestando aquilo que realmente gostaria de fazer para a vida inteira, mas terá a estabilidade adquirida. Qual é a orientação do professor, do profissional que está participando desse momento da vida dos alunos, das pessoas que almejam tudo isso? Acontece muito isso, já que as pessoas começam a estudar para concurso sem um alvo, né, sem um objetivo. E isso é legal, isso não é ruim, né, a princípio. Mas o que a gente aconselha é a pessoa, o candidato, né, o aluno, estudar com algo que ele tem afinidade já. Porque ocorre muitas vezes dele passar num cargo que ele não gosta, né, vamos dizer assim. Passou, foi chamado, começa a trabalhar e não é aquilo que ele queria, né, buscando a estabilidade. Então, o que ocorre também com esses alunos é que eles continuam estudando, né, galgando outros cargos e acabam passando em outros cargos, deixam aquele cargo e passam para outros. Mas o ideal é já planejar, é já ter um objetivo e falar, eu quero a área jurídica, ou eu quero a área financeira, né, um banco, trabalhar em banco, ou trabalhar no Tribunal de Justiça, ou trabalhar enfim, na prefeitura, na área que ele tem mais vontade e afinidade. Agora, André, há uma diferenciação das provas para as pessoas que estão prestando concursos públicos, dos alunos que estão disputando as vagas em universidades, por exemplo, dentro do Brasil afora, vários alunos participando desses processos seletivos? Tem. Tem vários, sim, já. Inclusive, existem alguns polos que a disputa é mais acirrada, né? Por exemplo, Campinas, por ser a própria capital, né? Por ser uma área de muitas universidades, muitas faculdades, então a disputa de cargos, às vezes mesmos cargos, por exemplo, agora domingo, anteontem, teve o concurso para escrevente. Então teve em Campinas no ano passado, até prestei esse de Campinas. Então o nível, não das provas, né, mas dos candidatos é maior nesses polos. Acontece isso sim. André, como preparar o aluno para as aulas práticas? Há muitos testes envolvendo essas habilidades, ora sistemas de computadores, horas em função da profissão escolhida. Como que prepara o aluno para isso? Normalmente, a prova prática é de informática, né, digitação, a não ser alguns cargos específicos que exigem que se tenha algum conhecimento, como fiscal, de fazer alguma coisa prática. Mas normalmente é informática. Então, nesse concurso, como eu já citei, de escrevente, que teve domingo, anteontem, os 200 primeiros candidatos vão ser convocados para fazer uma prova prática de digitação. Então, é dado um texto, e eles têm 11 minutos para digitar um texto de aproximadamente 1.800 caracteres. Quer dizer, não é muito, né? Até quem digita, né, com 2 dedos lá, o catamilho, não é catamilho na palavra. Tem pessoas que digitam com 2 dedos mais rápido, né? Consegue fazer. O segredo é manter a calma, ter tranquilidade na hora de fazer a prova. Porque eu já presenciei, passei por 4 provas dessa, né? Passei em 2, fui chamado em uma. Esse de Campinas, do ano passado, eu fui chamado, mas como eu já tinha sido chamado para oficial, eu não assumi. Então, o que eu vi muitas pessoas que sabem digitar, mas ficam nervosas no momento e acabam tropeçando. Agora, André, a gente sabe que dentro dos candidatos há pessoas que têm graus de instrução diferenciados. Uns que fizeram ensino fundamental, outros que já concluíram o ensino médio, outros que são universitários ou que têm já a conclusão do ensino superior. Para cada modalidade, para cada fase dentro dos sistemas de ensino, é determinado uma categoria dentro de cada profissão? Os cargos, eles já são estabelecidos, né, no edital com um mínimo, né? Então, existem cargos que exigem o ensino médio, cargos já no nível superior
e cargos nível superior em todas as áreas e nível superior em determinada área. Então, por exemplo, tem cargos que exigem nível superior em direito, outros nível superior em contabilidade. Então tem essa diferenciação. Mas a grande maioria, já que dos concursos, é nível médio, né? E hoje existem, né, e por isso o grande atrativo, existem cargos nível médio com salário acima de 7, 8 mil reais, em nível médio. Então acaba atraindo a pessoa que tem a conclusão, não tem um nível superior, pode de repente estudar, se preparar para um concurso, né, desse nível médio, fazer e ser aprovado, por exemplo, e ter um cargo bom. André, na sua opinião, você acredita que há incentivo para que as pessoas participem dos concursos, ou mesmo no que antecedem, com a preparação para o mesmo? Acho que o incentivo, as escolas fazem, né, as escolas que fazem curso preparatório, né, incentivam assim, ressaltam, né, as vantagens, né, de salário, de estabilidade. Acho que as próprias pessoas, e hoje na mídia tem se falado bastante, né, a gente viu uma reportagem no Jornal Nacional, no Fantástico, pouco tempo agora, falando sobre os cargos e vagas que vão abrir de concurso. Então, acho que isso já incentiva as pessoas a buscarem. O que acontece é que, sim, se perguntar para talvez 10 pessoas, 9 vai responder, não, eu gostaria de passar num concurso, né, de ter um cargo. Mas dessas 9, acho que 1 ou 2 realmente praticam, estudam, né, se disciplinam para isso. Eu acredito nisso. A gente sabe da estabilidade, mas também é cobrado bastante o profissional que passa em concurso. Ah, sim. Dependendo do cargo, né, existe a cobrança do próprio cargo, daquilo que o cargo exige, né, do profissional. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, funcionário público não trabalha, mas não é assim, né? Na maioria dos casos não é assim. Pode até ocorrer, que a gente ouve bastante notícias de funcionário fantasma, etc. Mas o funcionário público trabalha, assim, às vezes mais do que o setor privado. Existem as recompensas, mas tem a cobrança, sim. André, candidatos aprovados, eles podem não ser convocados em concursos públicos? Então, uma lei agora, Jaque, foi em 2009 ou começo de 2010, não me lembro, que foi decidido no STF que agora o órgão público, abrindo o concurso, né, com X vagas, ele é obrigado a chamar essas X vagas, né? O que acontecia antes é que muitos órgãos criavam faziam um concurso, criavam um número de vagas de, por exemplo, 10 vagas, ou melhor, 80 vagas e chamava 5, 6, 10. Então, esse número de vagas atrai o candidato, né? Porque quanto mais vagas, óbvio, mais chance, né, de ser chamado. Porém, não era isso que acontecia. Então, foi criada essa lei. Agora, hoje sim, hoje funciona dessa forma. Abriu o concurso com 20 vagas, 30 vagas, no mínimo essas vagas têm que ser preenchidas. Isso com um tempo determinado, já estipulado dentro de cada concurso ou dentro de edital? Isso, o edital já especifica o tempo limite. Pode ser 1 ano ou 2, prorrogável por mais um período, né, por mais 1 ou mais 2 anos. Agora, André, a gente acompanha que algumas barreiras, muitas pessoas passam ao se deparar com concursos públicos, a taxa de inscrição, tudo isso. Como que você acompanha esses processos dentro da vida de muitos dos seus alunos, por exemplo? Realmente é uma barreira, já que existem inscrições, concursos nível médio, em média é de R$40, R$50. Isso para alguns é algo que pesa, né? Então, por exemplo, fazer um concurso desse, vamos dizer, a cada 2 meses, talvez não pese tanto. Mas fazer um desse, por exemplo, 2 por mês, já pesaria bastante para um grande número de pessoas. Então, isso é um empecilho. Tem alunos que gostariam de fazer mais concursos do que podem, por causa justamente da inscrição. E a gente incentiva a fazer concurso, porque não é só estudar, né? A gente fala assim que o estudo é um treino, vamos dizer assim, você está treinando aqui, está fazendo, né, a prova, o simulado, os exercícios, mas o concurso é um jogo, né? Nem que seja um amistoso, mas é um jogo, porque só no concurso que você sente, você sabe como é que funciona, né, a coisa mesmo em si.
Agora, André, dicas normalmente dos professores para os alunos que vão prestar essas provas, além da tranquilidade, entenderem a matéria específica que ele tem mais habilidade. Você orienta da mesma maneira? Ah, sim, sem dúvida. A gente orienta o seguinte, quando se vai fazer uma prova de concurso, começar por aquelas matérias que se tem mais domínio, né, que se domina mais. Por quê? Porque normalmente a pessoa está nervosa, né, na hora do concurso. Então, se for pegar uma matéria que ela não tem muito domínio, ela vai tomar muito tempo. Por exemplo, pegar uma matemática, se ela não gosta, né, da matemática, e eu mesmo sendo professor de matemática, eu oriento isso, deixa a matemática. Se vocês não têm domínio pleno, deixa um pouco de lado e vai fazer português, por exemplo, né? Por quê? Porque isso, fazendo a questão, né, e sabendo que está certa aquela questão, isso traz uma tranquilidade. E essa tranquilidade vai ajudar a fazer aquelas outras questões mais difíceis para o candidato. Então a gente orienta dessa forma. Agora, André, a lógica. Tem pergunta que é tão lógica que confunde o candidato. Como diferenciar tudo isso, a atenção, os conhecimentos do dia a dia, colabora nessa matéria específica? Sim, eu creio que colabora sim. O que acontece com a lógica é que normalmente é algo que é do dia a dia mesmo, como você disse. Então, o que eu oriento os alunos, por exemplo, já que é o seguinte, mesmo na matemática, entrar no problema, porque nunca a questão de concurso nunca é assim a conta em si, é um problema, né, que você tem que desvendar aquilo lá. Eu costumo dizer que você tem que abrir a cortina, porque toda questão é fácil, você só precisa abrir a cortina para achar a parte fácil da questão. Então, para você abrir a cortina, para desvendar essas questões de matemática e lógica, eu oriento o seguinte, que a pessoa deve entrar no problema, como se ela estivesse vivendo aquilo, né? Então, por exemplo, normalmente diz assim, João vendeu um terreno e com o dinheiro, 20% do dinheiro recebido ele emprestou e etc, etc. Quer dizer, imagina que você está na situação, né, fazendo aquela coisa, você vendeu o terreno, você pegou uma parte, que parte? 20%, e você fez isso, aplicou em tal coisa. Então, porque a pessoa vivendo aquilo, eu acho que fica mais fácil de raciocinar. Às vezes as pessoas têm preguiça, né, entre aspas, vamos dizer assim, de raciocinar, porque às vezes olha a questão e pensa assim, nossa, isso é um bicho de 7 cabeças. Mas se fosse uma situação que ela estivesse participando e vivenciando, ela fala, não, isso aqui eu sei. Pois então, se você entrar na situação, fica mais fácil. E lógica e matemática é isso. É possível, então, desenvolver um conteúdo mesmo que o aluno ou que o concurseiro não goste? Ah, sim, é possível. É isso que a gente trabalha em cima disso, né? Para os candidatos, para os concurseiros, passarem a gostar, né, de tudo. Por exemplo, eu sempre gostei de matemática. E o que se diz é que quem gosta de matemática não gosta de português. Essa é a lenda. Mas, e realmente, eu não gostava muito de português. Mas quando eu comecei a estudar para concurso, eu passei a gostar bastante de português também, né? Então, hoje eu gosto de matemática, gosto de português também. Então, é questão de você procurar gostar, né? Procurar o saber, que quando você passa a saber, você acaba gostando. André, assim como no questionamento de um problema, por exemplo, envolver-se com os textos que são abordados, né, para a interpretação, também pode colaborar as pessoas que estão vivenciando aí os concursos públicos e os vestibulares. Sim, é legal. Isso que você falou é uma técnica, inclusive, já, de você, na interpretação do texto, você entrar também, vivenciar o texto, porque isso vai ajudar você a memorizar, a guardar cada situação, e normalmente a interpretação de texto ela vai buscar você lembrar, né, além de você entender o texto, você lembrar do que foi dito ali. Então isso ajuda no tempo, ajuda no raciocínio, ajuda na lembrança também. É interessante, sim. Agora, no caso, você passou do concurso, né, para oficial de justiça, a gente acredita que o material, de acordo com a legislação, tudo isso deva ser abordado. É necessário decorar tudo isso, entender tudo isso? Como que você fez, por exemplo, orientando também as pessoas que almejam cargos parecidos como o que você passou, André?
As matérias normalmente exigidas, né, nesse tipo de concurso, elas são português e matemática, que é geral. A matemática às vezes é substituída por raciocínio lógico, né, que eu ministro aulas também. E aí as outras variam. Nesses específicos existe muito direito, né? Então, como que eu oriento e como eu estudei direito? Eu estudei um pouco de cada coisa que você falou. Um pouco entendendo, sim, e um pouco decorando, né, entre aspas, que seria assim, memorizando. Eu criei quadros, né, de situações das leis, né, específicas e procurei entender aquelas leis juntando esses quadros, né, que eu fiz. Quadros assim, com datas, né, prazos, existe muito prazo de recurso, prazo para isso. Então pegava resumo esses quadros e colocava dentro do entendimento do geral. Olha, no próximo bloco do TVB Escola a gente continua o nosso assunto, a discussão em torno dos objetivos que cada um de nós, independente da fase, almejamos. Se você almeja aí a realização do seu sonho, é passar no concurso público, entrar no vestibular, não saia daí. Em instantes a gente acompanha como que a educação realmente está envolvida com esses anseios na vida de todos nós. Em instantes, após conferirmos os recados com os nossos apoiadores culturais. Será que há diferença entre estágio probatório e estabilidade no serviço público? Dúvidas da população, dúvidas de quem está passando por essas experiências. André, para a gente entender o que é esse estágio probatório, tem como a gente esmiuçar um pouco desse assunto? Tem sim. Existe uma diferença, sim, Jaque. O estágio probatório é o período que antecede a estabilidade. Por lei, são 3 anos, né? Que o candidato ele é aprovado, ele é nomeado, ele entra em atividade, né? Começa a atividade. Então, a partir de então, quando ele começa a atividade, ele tem esses 3 anos de estágio probatório, que é para ver se ele realmente se adapta ao trabalho, se ele gosta, né, que é aquilo que a gente estava conversando, se ele gosta daquilo, se ele tem facilidade no serviço, né? Por exemplo, se for um cargo que exige um relacionamento com o público, e ele não sabe conversar com o público, aquele candidato, aquela pessoa, então fica difícil dele ficar naquele cargo. Então, após esse estágio probatório, sendo aprovado, aí sim ele entra em estabilidade. Durante o processo de estágio probatório, esse candidato ele pode ser exonerado ou mandado embora, mesmo tendo prestado e passado no concurso? Durante o estágio, não, só se ele cometer alguma falta grave, né, ou gravíssima. Para ter que enquadre, né, dentro dos motivos de ele ser demitido, né? Agora, a exoneração é difícil, pode acontecer após o estágio, porque esse estágio existe uma comissão, né, de funcionários que avaliam esse candidato. Então, nesse período do estágio, essa comissão vai avaliando, acho que são 6 ou 7 avaliações nesse período, e ele não pode ter 2, se eu não me engano, ou 3 avaliações negativas. Acho que 3 avaliações inferior ao número mínimo, né, a nota mínima. Se acontecer isso, ele ter uma avaliação ruim, por exemplo, durante o estágio, o órgão é obrigado ainda a participar de palestras, de treinamento, para que ele aprenda, para que ele mude às vezes o jeito, para que ele se enquadre, né, dentro do serviço, do cargo. Então assim, pode acontecer sim, de ser exonerado ao final do estágio, né, ter essa avaliação negativa, mas é difícil acontecer. Agora, André, qual a importância do candidato, ou mesmo, né, depois do trabalhador aí alcançando o seu objetivo, continuar os estudos, continuar se capacitando? É importante, mesmo que ele alcance, né, um cargo que ele acha que é legal, que ele está bem, né, posicionado, é interessante continuar. Mesmo porque quando se passa um certo tempo sem estudo, vai se esquecendo de muitas coisas, vai perdendo aquilo que ele estava, né, se enchendo. Então, é importante continuar, mesmo que num ritmo menor, né, continuar os estudos para, de repente, amanhã tentar um cargo melhor do que ele já está. Então, isso é interessante, sim. Estipular horários
para isso, para o estudo, para o trabalho, para o lazer, é fundamental? Ah, sim. A disciplina, né, que a gente fala, é importante, importantíssimo. Ter disciplina de estudo, né, se ele definiu lá tantas horas ou tanto tempo por dia, ele tem que ser disciplinado e cumprir isso aí, né. E é importante também ter o lazer, se ele está trabalhando já, né, tem o horário já do trabalho dele, fora isso, ter o lazer e ter a continuação dos estudos. É muito importante. Dentro das matérias também abordadas em alguns dos concursos, está o domínio de outros idiomas, além do português. Quando que isso é exigido? Quais são as opções de idioma estrangeiro? Existem alguns cargos, como, por exemplo, teve recentemente para a embaixada brasileira, tanto aqui no Brasil como fora, que aí sim, quando se exige, né, que tenha um contato com a outra língua, seja o espanhol, normalmente é o espanhol e o inglês, então isso é incluído nas provas. Então isso acontece, algumas questões são incluídas explorando isso aí, o domínio da outra língua. Para o Senado, se eu não me engano, teve também um cargo que exigiu algumas questões nesse sentido, que era para secretária e que exigia o contato com o exterior. Então exige esse tipo de questão. André, se pararmos para analisar um pouquinho mais sobre a formação da pessoa, ela é incentivada desde a educação infantil, né, desde a infância, para que se conquiste essa capacitação, para que almeje de fato e possa desenvolver uma profissão com êxito no futuro. Sim, eu penso muito nisso, já que em já preparar as crianças no início, né, de uma forma que ela vá conseguir alcançar algo mais cedo na vida, né? Então isso eu acho que deveria começar já no ensino primário, o tipo de ensino, porque a gente aprende, a gente vê algo mas muito superficial e coisa que se esquece, né, com o longo do tempo. Você terminou o ensino médio, você lembra de pouquíssimas coisas do que você viu na escola, né? E aí se questiona, mas por que eu estou fazendo na escola? Né? Que eu vou usar isso na vida? E mesmo para concurso há esse questionamento, né? Por que eu tenho que estudar isso? Onde que eu vou usar isso, né? Matemática ou português? Mas, enfim, é muito importante, usa sim, né? E como você perguntou, isso ajuda também bastante profissionalmente, né? Então, é um sonho que eu gostaria de ver as escolas passando o ensino de uma forma diferente, de uma forma gostosa. Eu acho que até acabaria com a grande evasão e vários outros problemas. A gente acompanha aqui educação e direito de todos, mas de fato isso deve ser efetivado, né, André? E que cada vez mais os jovens se interessem por isso, mas também a gente não isenta os adultos, os senhores, a gente acompanha dentro dos vestibulares, dentro dos concursos públicos, a turma da melhor idade disputando também esse espaço. Sim. Tem vários alunos, né, que eu dei aula que já têm uma certa idade e são os mais aplicados na maioria das vezes, porque eles têm uma experiência de vida, se estão ali é porque tem um alvo. Então, independente da idade, se são mais velhos ou não, eu creio que o objetivo é primordial, é muito importante. E eu acho que não tem, a idade não é barreira para se estudar, não. Como professor, quais são as orientações, as dicas, os conselhos que você deixa para todas as pessoas que assistem ao TVB Escola de hoje? Bom, além do que nós já falamos, né, sobre as dicas para concurso, eu queria deixar uma palavra que eu acho chave, que é a perseverança, né? Duas palavras, vamos dizer, perseverança e disciplina. Então, quem quer entrar nesse meio, quem quer se tornar um concurseiro, tem que ter em mente que essas duas palavras não podem nunca deixar de acompanhar essas pessoas. Disciplina e perseverança. Acho que o mais importante é isso. No TVB Escola de hoje, tivemos o prazer de receber o professor, também oficial de Justiça, André Magalini Prado. Obrigada, André, pela sua participação junto com a gente no TVB Escola. Eu que agradeço o convite e eu fico à disposição de novos convites.
com toda certeza não faltarão oportunidades para discutirmos mais, não apenas em torno de concurso público, mas todos os outros temas onde a educação e o ensino estão relacionados.